livrar de pensamentos negativos. É possível isso? Bom, fiquem comigo aqui e tirem suas próprias conclusões. Primeiro, eu já queria começar agradecendo a sua presença, ou gratidão pela sua atenção, por estar aqui, por me acompanhar. Se você não me acompanha, seja bem-vindo, rapaz. Me acompanhe. Me acompanhe, porque conhecimento sempre é bom. Se for do bem, sempre é bom. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não tem como controlar de 60 a 70 mil pensamentos que a gente tem por dia. Também seria uma tortura a gente querer isso, né? Querer ter esse controle sobre esse mundaréu de pensamentos. Outra coisa é que você não pense que você não pode mais sentir nenhum pensamento ou sentimento negativo. Depois que você entender o que é que nós vamos, nosso primeiro passo. Lógico, é uma coisa que eu repito muito. Se você assiste meus vídeos, você vai dizer assim, lá vem ela de novo. Lá vem ela com esse negócio de despertar de consciência. Oh, nome bonito, né? Mas deixa eu dizer para você. A primeira coisa que a gente tem que realmente fazer, gente, é buscar este conhecimento, esse autoconhecimento. Se você não entende como a sua mente funciona, como as suas emoções funcionam, como é que você vai progredir? Se eu só sei fazer o bolo daquele jeito e eu não procuro receitas novas e eu não procuro os detalhes que fazem a diferença, o bolo vai sempre sair do mesmo gosto, ou não vai não? Se eu fizer todo o passo a passo que eu sempre fiz, assim é a vida da gente. Por isso que eu digo que sempre o primeiro passo de qualquer coisa é você procurar esse autoconhecimento, para você descobrir meios de melhorar, ferramentas que você possa melhorar a sua vida, auxiliar, tá certo? Não faz sentido? Diga para mim, rapaz, faz sentido. Então, quando vem a experiência da nossa vida, a gente julga como? A gente julga de acordo com as percepções que a gente tem na vida, né? As percepções é a crença. Se isso é bom, se isso é ruim, se isso é inaceitável, não é, se isso é o ideal. E aí a cura vem de permitir sentir que o mundo nos dá para sentir e reconhecer esse sentimento. Sentimentos negativos são simplesmente os indicadores. São indicador de quê? Indicador que a gente tem que examinar a experiência que a gente está vivendo, né? Porque aí você vai fazer essas perguntas. Por que eu me sinto assim? O que é que esse sentimento está querendo dizer para mim? E aí, ó, aqui tá a chave. O pensamento negativo, ele só vai se tornar um problema somente se você o ignorar, se você reprimir e se você não resolver. Por isso que você tem que perguntar, por que eu estou pensando esse tipo de coisa? Por que eu estou tendo esse tipo de sentimento? Né? Fazer essa autoanálise. Tá vendo? Olha, se eu não te contasse, não estava nem sabendo disso, como é importante o autoconhecimento. E aí, o que acontece? O problema é porque a gente mascara os nossos sentimentos, né? As nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas frustrações, porque nos é ensinado que a gente não pode sentir, né? Temos que ser forte e não podemos demonstrar fraqueza e por aí vai, né? Só que a gente não reprime isso aí, não é um dia, a gente reprime semana. Tem pessoas que por anos reprimem esses sentimentos, né? Anos após anos. Porque o que é que vai acontecer? Quando você tiver o pensamento negativo, que vai lhe remeter a um sentimento negativo, o que é que você tem que pensar? Você tem que pensar o que é que esse sentimento quer mostrar para mim. Aí você diz assim, ó, o que é que esse sentimento está significando para mim? O que é que esse sentimento está me dizendo sobre as minhas crenças pessoais? Bom, né? E quando a gente começar a olhar por esse prisma, a gente vai entender que esses pensamentos e esses sentimentos, eles vieram para nos servir e não nos punir. O que acontece é a gente assim, ou passa despercebido porque a gente não nota, ou se a gente começa a estudar sobre a mente, a gente começa a querer reprimir esses pensamentos, a não querer entender, né? Sai de reto, capiroto, que a gente tá pensando coisa ruim. Não me diga que a gente passa por esses processos. Então começa a se examinar e examinar o que é que esse sentimento veio te ensinar, veio te servir. Por que é que você está sentindo ele? Que crenças que você tem que modificar em você para que esses pensamentos se modifiquem? Tá vendo que legal? Tá vendo? Eu te disse que tu ia gostar, não te disse? Tá, eu sei que você tá. Então, tudo é baseado nas crenças que a gente tem e no julgamento que atribuímos a as experiências que a gente tem na vida, né? Isso significa que não estamos em ressonância com o nosso coração. Por
Porque o coração não tem julgamento, não tem ego. Então agora olha as coisas que aconteceram na sua vida com os olhos do coração, que olha sem julgar. E quando eu estou falando isso, nós estamos falando de quê? Pensamentos negativos, que remetem o quê? A sentimento. Então eu estou falando pensamento, mas remeto também ao pensamento e o seu sentimento, tá? Olhe para os sentimentos e para os pensamentos que você está tendo com o coração e não lhe julgar por isso ou não julgar outras pessoas por isso, tá bom? A gente tem que aprender com eles, então veja o que é que nós temos que aprender com aquele pensamento ou aquelas palavras negativas que a gente está dizendo. Alguma coisa ali a gente tem que modificar, né? Eu nem posso dizer para você que é isso, que é aquilo, porque é muito subjetivo e é muito pessoal. A vida de cada um, o que cada um fala, o que cada um pensa, o que cada um acredita. Então isso aí tem que ser uma autoanálise, tá? De você com você mesmo. Não é você analisar o seu marido, não, rapaz. Tá vendo? Ó, você não me comprometa, não, viu? A Elizabeth disse lá no canal que esses seus pensamentos é isso, isso e isso. Não, você não vai só analisar os seus. Esqueça do homem. Então, assim como as experiências, você vai pegar o quê? Esse seu pensamento negativo. Lembra que você não vai ficar analisando cada pensamento que você tiver. Mas se você for lá para o primeiro passo, que é esse despertar de consciência, você vai notar que está fazendo isso durante o dia. Não todas as vezes, mas a maioria das vezes. Você vai se pegar julgando e dizendo, opa, né? Então você vai fazer o quê? Você vai tentar entender, acolher esse sentimento, não julgar, olhe com os olhos do coração e veja o que é que você quer aprender com ele. Por que é que você está julgando aquela pessoa? Por que é que você está julgando tá falando mal daquela situação, né? Aquele está lhe trazendo um sentimento negativo e o caminho não é aquele. Se você fosse olhar com os olhos de Deus, com os olhos da sua centelha divina, a sua linguagem seria essa? As suas palavras seriam essa? Então, parte do princípio assim. Eu estou falando mal de alguém, eu estou pensando mal de alguém, eu estou pensando mal de uma situação. Aí você vai pensar, tá, a minha centelha divina que habita em mim, que faz parte de mim, pensaria assim, falaria assim, reagiria assim nessa situação, se sentiria culpado, como às vezes a gente se sente por estar culpando, por estar criticando, ou por estar reclamando. E aí você terá todas essas respostas. Eu sei, eu não vou precisar responder, você sabe. É assim que a centelha divina agiria. E aí uma coisa linda que você pode fazer é, por exemplo, se for uma pessoa que te magoou, que te chateou, que foi desonesta com você, e você começar a pensar sobre essa pessoa de maneira negativa, vou te dar uma técnica para você fazer, né? Um decreto que você nem precisa passar por isso para fazer. Eu abençoo a pessoa que foi desonesta comigo. Eu abençoo a pessoa que traiu a minha confiança. E você diz isso de novo, em voz alta, em expressão verbal. Faz essa sua energia física subir do coração para o seu corpo. E aí, essa é a bênção que vai aliviar a carga do julgamento, de estar, né, julgando a situação, inclusive julgando os seus pensamentos. Então, se você se viu pensando de forma negativa, se for sobre outra pessoa, abençoe aquela pessoa, abençoe aquela situação. Se foi sobre você, abençoe você, não se culpe, abençoe seu sentimento, que aí o sentimento de bênção, de estar abençoando, já vai elevar a sua frequência. Então, se alguma coisa, inclusive se esse tipo de atitude lhe deixou triste, ou você passou por uma situação, você está julgando outra pessoa por algo que ela lhe fez, você se sentiu triste, reconheça que você está triste. Não reprima esse sentimento. Reconheça que você está magoado. Reconheça que você é humano e ainda sente essas coisas. Reconheça e abençoe essa situação. Abençoe essa pessoa que chegou até você, tá certo? É uma atitude muito boa de se fazer durante o dia. Aí você vai dizer assim, ó. Ah, Elizabeth, até vou fazer, mas eu não vou sentir um alívio imediato. Ou você vai sentir um alívio imediato e depois volta. Por quê? Porque você vai fazer essa oração e depois você terminar, você vai voltar para suas reclamações diárias. Você não, né? Vamos lá. A pessoa volta para suas reclamações diárias, para os seus julgamentos, senta lá para assistir o jornal, o reality show, né? Que agrega muito valor à sua vida, não é verdade? Aí, eis o nosso problema. A gente não pode fazer uma oração, a gente tem que se tornar a oração. A gente tem que sentir aquilo como estado de ser,
de abençoar, de amar, de sentir aquele amor pelaquela pessoa ou situação. Nós estamos falando de pensamento negativo, mas pensamentos negativos em relação ao próximo e em relação a si mesmo. É uma oração baseada o tempo todo em uma maneira de viver. Você está me entendendo? Não é orou, abençoou, teve um alíviozinho ali rapidinho e depois, quando menos espera, tá pensando de novo. Torne isso uma experiência na sua vida, tá? E conforme você vai fazendo, vai se tornando mais natural ao seu ser. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível a gente fazer e que a gente pode tentar. Inclusive, devemos tentar, né? Devemos nos tornar melhor, devemos tentar ser melhor todos os dias até o último suspiro. Se lembre, termine esse vídeo se lembrando que você nasceu com um poder em suas mãos. O que é que você tem que aprender? Aprender a utilizar. Você tem um poder, um potencial enorme dentro de você. Eu não sei nem quem você é, de onde você é, aonde você está, mas eu não tenho dúvida, porque dentro de você há uma centelha divina e com ela vem todos os atributos, as bênçãos, as qualidades, como a gente conhece aqui, que Deus tem. Então, vamos nos tornar melhores, vamos aprender a acessar isso para que a gente viva de maneira melhor. E aí, se eu dei muita informação e você não entendeu, olha, volte o vídeo, assista quantas vezes for preciso, não está aí de graça para você. Então, assista, reveja, anote, já é assim aqui, tá certo? Quando você pensar em pensamento negativo, também não fique pensando sobre si de maneira negativa. Siga esses passos, tá bom? Que eu lhe dei até aqui. Pois é, olha. Então, bora lá para a tarefinha. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar o bem. É a única coisa que não tem contraindicação. Você compartilhar o bem. Esse vídeo lhe fez bem? Lhe trouxe luz? Porque quando você compartilha, você auxilia outras pessoas, né? Você ajuda o canal a crescer. Se o YouTube entende, você deu like, deixa um like pra mim. E o YouTube entendeu que esse vídeo foi relevante porque teve like, ele vai o quê? Ele mesmo direciona outras pessoas. E a gente não sabe a necessidade do ser humano, mas tem alguém em algum lugar desse mundo precisando ouvir essas coisas, precisando aprender essas coisas. E olha que coisa maravilhosa, né? Eu digo, tire por experiência própria. Eu sei que já deve ter chegado até você um vídeo que naquele momento era o que você estava precisando ouvir. Então pense assim, tá? Você me ajuda o canal a crescer, mas você pode estar ajudando muitas outras pessoas sem saber. E a gente nem precisa saber. Tá combinado? E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal para que a gente cresça junto. Conforme eu vou aprendendo, eu vou ensinando a vocês. E isso é maravilhoso. Essa troca de energia, essa troca de amor, essa troca de aprendizado, tá? Fique com Deus e beijos de luz.